Você já parou para pensar que a Bíblia, esse livro milenar, pode ser a chave para uma riqueza verdadeira que vai muito além do dinheiro no banco? Enquanto a maioria busca fórmulas rápidas e atalhos, poucos entendem que prosperar é, antes de tudo, um processo de desenvolvimento pessoal, de transformar a mente e o coração. Napoleon Hill estudou a fundo os segredos da mente dos milionários e descobriu que muitos deles, mesmo sem saber, seguiam princípios bíblicos que moldavam seu sucesso. Isso mostra que a verdadeira prosperidade tem um propósito maior e não está desconectada da fé e do crescimento espiritual. Aqui, vamos desvendar como conceitos antigos se aplicam perfeitamente no mundo moderno, como a mente inquebrável, a gratidão constante e o foco no propósito são os pilares que atraem a prosperidade genuína. Não é sobre trabalhar mais, mas trabalhar com sabedoria, fé e atitude. Se você já sentiu que algo falta na sua busca pelo sucesso, este vídeo vai abrir seus olhos para uma nova forma de pensar e agir. Prepare-se para um conteúdo que vai mudar a sua visão sobre dinheiro, riqueza e, principalmente, sobre você mesmo. Antes de continuar, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nada e comenta aqui embaixo. A Bíblia me ensina. Quero saber qual ensinamento bíblico sobre prosperidade mais toca o seu coração. Sua participação é o primeiro passo para essa transformação. Muita gente acha que a Bíblia é só um livro de histórias antigas, mas se engana feio quem pensa assim. Em Provérbios 23:7 está escrito: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Isso já é suficiente para entender que o que a pessoa acredita molda completamente a sua realidade. A mente vem antes da conta bancária, e não o contrário. Prosperidade começa internamente com um pensamento alinhado à fé e ao propósito. Muita gente lê a Bíblia, mas não enxerga. É como se os segredos estivessem ali, mas invisíveis para quem lê com os olhos e não com a mente. Tem gente que decora versículos, mas vive com medo do futuro, achando que riqueza é só para os outros. Napoleon Hill diria que essa é a maior sabotagem. Não acreditar no próprio poder de criar riqueza com propósito. É como tentar colher sem plantar fé. Para aplicar isso no dia a dia, o primeiro passo é reprogramar a mente. Que tal começar listando pensamentos limitantes que você costuma repetir? Coisas como: dinheiro é difícil, não sou bom com números, isso não é para mim. Substitua cada um por uma verdade bíblica que alinha fé e crescimento pessoal. A cada manhã, declare: hoje eu prospero com propósito porque Deus deseja isso para mim. E sim, a jornada só está começando. Napoleon Hill passou anos estudando os homens mais ricos do mundo. E, talvez sem nem perceber, ele tropeçou numa verdade que já estava na Bíblia há milênios. Homens como Henry Ford e John D. Rockefeller prosperaram aplicando princípios como disciplina, generosidade e foco, que estão por toda parte nas Escrituras. É quase como se tivessem lido Provérbios no café da manhã, mesmo sendo empresários ocupadíssimos. A diferença, eles agiam com propósito, mesmo sem citar capítulo e versículo. O que Hill chamou de fé aplicada com ação é o que Tiago já dizia: a fé sem obras é morta. Esses milionários tinham uma mente inquebrável, porque acreditavam no invisível e trabalhavam como se a vitória fosse inevitável. A disciplina deles ia além do esforço físico, era mental, espiritual e emocional. Eles tinham convicção antes do lucro. Eles sabiam plantar antes de pensar em colher. Se você quer seguir esse mesmo caminho, o segredo é começar onde eles começaram. Hábitos simples e consistentes. Acordar cedo, alimentar-se de bons livros como Quem Pensa Enriquece e o próprio livro de Provérbios. Cultivar o silêncio antes de decisões importantes e, principalmente, praticar generosidade. Pode parecer pequeno, mas doar R$10 com fé pode abrir portas que esforço algum abriria sozinho. E isso nos leva a um princípio ainda mais surpreendente.
Muito antes de surgirem livros de autoajuda ou em vídeos virais no YouTube, a tal lei da atração já estava registrada nas páginas da Bíblia. Em Lucas 6,38 lemos: "Dai e vos será dado", simples, direto e poderoso. O que você envia ao mundo, seja gratidão, generosidade ou fé, volta multiplicado. A prosperidade não começa com o que se tem, mas com o que se entrega. E aqui não estamos falando só de dinheiro, mas de energia, intenção e ação com propósito. Napoleon Hill também falava sobre isso quando mencionava a importância de um desejo ardente aliado à fé. O problema é que muita gente quer receber antes de aprender a dar, quer colher antes de semear. Mas pense comigo, já viu um agricultor esperar a colheita sem antes preparar o solo e plantar? Não dá, né? Gratidão é o adubo da prosperidade, e doar tempo, atenção, palavras é como ativar o campo espiritual da abundância. Quer atrair mais riqueza para sua vida? Comece doando palavras de encorajamento a alguém hoje. Doe um valor simbólico para quem precisa, mesmo que pareça pouco. Anote 3 motivos de gratidão toda manhã. Isso muda seu campo mental, muda a sua energia, e uma mente que vibra gratidão é como um imã celestial. Atrai bênçãos, oportunidades e pessoas certas. E quando essa energia circula, um novo tipo de riqueza começa a se manifestar. Muita gente boa, cheia de fé, que acredita que riqueza é pecado, que ter dinheiro é coisa do mundo. Mas sabe o que isso causa? Gente cheia de propósito, vivendo apertada, limitada e frustrada. Essa crença distorcida é como uma prisão invisível que trava seu crescimento pessoal e financeiro. A Bíblia nunca disse que o dinheiro é o problema. Ela alerta sobre o amor ao dinheiro acima de tudo. 1 Timóteo 6,10. Isso é bem diferente. Napoleon Hill já dizia que o dinheiro, nas mãos certas, é uma ferramenta de transformação. E pense comigo, como alguém pode prosperar com propósito se vive achando que prosperar é errado? Como você vai ajudar sua família, contribuir com a igreja ou investir em algo grandioso se acredita que riqueza é maldição? Jesus mesmo foi sustentado por mulheres ricas em seu ministério, Lucas 8,3. Então por que você não? Se quiser começar a romper com essa mentalidade, aqui vai uma dica prática. Liste tudo de bom que o dinheiro pode fazer quando guiado por um coração alinhado com Deus. Escreva metas financeiras com propósito. Ajudar alguém da família, fazer uma missão, começar um projeto. Troque a culpa pela responsabilidade. Riqueza não é egoísmo, é ferramenta. E quando sua mente entende isso, ela se abre para verdades maiores que inclusive já estavam descritas em Provérbios. Mãos preguiçosas empobrecem, mas mãos diligentes enriquecem. Essa pérola de sabedoria em Provérbios 10,4 já entrega o jogo. A abundância não é um acaso, é consequência de atitude. A mentalidade de escassez paralisa. Vive contando moedas, tem medo de arriscar e só enxerga limitações. Já quem vive com mentalidade de abundância, age com fé, visão e coragem, mesmo quando ainda não vê o resultado no extrato. Pessoas com mindset escasso dizem: isso é caro, não tenho capacidade, isso não é para mim. Já as que têm mente inquebrável dizem: como posso conquistar isso? O que preciso aprender? Quem pode me ajudar? A diferença está na pergunta. E se você observar, os grandes nomes, tanto da Bíblia quanto da história moderna, como Napoleon Hill, todos pensavam em possibilidades, não em desculpas. Quer trocar a escassez pela abundância? Comece pelo que você consome. Pare de alimentar a mente com tragédias e fofocas e alimente-a com sabedoria. Leia Provérbios, estude Napoleon Hill, ouça podcasts de crescimento pessoal com base cristã. A mudança não vem do exterior, ela nasce no secreto da mente. E essa transformação continua quando você entende o valor de cada semente que planta. Tem gente que espera uma colheita sem nunca ter plantado nada. Em Eclesiastes 11:6 está escrito: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão. Ou seja, semeie sempre, sem pausa, sem dúvida. A prosperidade, no fundo, é um jogo de sementes. E não estamos falando só de dinheiro, mas também de tempo, conhecimento, dedicação, fé. Quem planta com consistência, colhe com abundância. Napoleon Hill falava que toda fortuna começa com uma ideia, uma semente mental, mas se essa ideia não for regada com ação, ela apodrece. E o mesmo vale para o lado financeiro. Tem gente que quer ganhar mais, mas não investe em si mesmo, não aprende, não se organiza. Exemplo prático:
Comece com um curso de R$ 50 sobre finanças pessoais. Aprenda sobre renda passiva. Leia O Homem Mais Rico da Babilônia. Isso é semente. Não espere o momento perfeito para plantar. Já viu um agricultor esperando o céu ficar azul o ano todo? Ele planta mesmo com nuvens. Assim também deve ser com sua vida. Invista em você, mesmo com pouco. Doe com fé, mesmo que seja simbólico. E acima de tudo, haja todos os dias, porque cada pequena semente lançada hoje prepara o solo para uma colheita que pode surpreender você, principalmente quando o ato de doar se transforma em uma multiplicação. Dai e vos será dado. Parece simples demais para ser verdade, mas Lucas 6,38 carrega um dos princípios mais poderosos da prosperidade. Os milionários de verdade, os que constroem legados, entenderam isso. Warren Buffett, por exemplo, prometeu doar 99% de sua fortuna em vida. E por que ele faz isso? Porque eles sabem, quanto mais generoso você é, mais portas se abrem. Deus não multiplica o que se esconde. Ele multiplica o que se reparte. A generosidade não é sobre valor, é sobre intenção. Uma senhora que doa R$ 5 com um coração puro ativa um ciclo tão poderoso quanto alguém que doa milhões. Isso é espiritual, é mental, é emocional. Napoleon Hill via isso nos grandes líderes que estudou. Todos tinham o hábito de contribuir. E mais que isso, eles contribuíam com alegria. Generosidade não é só dinheiro, é atenção, tempo, conhecimento. Ajude alguém com um conselho sincero, faça uma oferta com intenção. E repare como o universo e o céu respondem, porque a generosidade abre portas onde a ganância bate e encontra silêncio. E quando você começa a andar com gente que pensa assim, algo dentro de você muda. Anda com os sábios e tornar-te-á sábio. Provérbios 13:20 é a versão bíblica do famoso conceito do grupo Mastermind que Napoleon Hill popularizou. Cercar-se de pessoas que têm visão, fé e disciplina é um dos segredos para acelerar seu crescimento pessoal e financeiro. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, buscava conselho e companhia daqueles que podiam acrescentar valor à sua mente e ao seu coração. Você já percebeu como sua rede social impacta diretamente seu mindset? Se você passa tempo com pessoas que só reclamam e se contentam com pouco, sua mentalidade acompanha essa vibe. Por outro lado, estar perto de quem tem propósito, fé e determinação inspira ações que movem montanhas. Napoleon Hill estudou isso e comprovou. O sucesso é quase sempre o resultado da influência e do suporte de um círculo forte e motivador. Se quer começar a montar seu grupo Mastermind, pense em quem pode agregar ao seu desenvolvimento. Um mentor, um amigo com visão, um parceiro de estudos. Marque encontros regulares para trocar ideias, compartilhar metas e orar juntos. Essa troca não só fortalece o espírito cristão, mas também turbina seu crescimento mental e financeiro. E aí, pronto para absorver o próximo segredo que une sabedoria e riqueza? Escolhei a minha instrução e não a prata, e a sabedoria antes do ouro escolhido. Em Provérbios 8:10, a Bíblia valoriza a sabedoria acima dos bens materiais, algo que Napoleon Hill também ressaltou ao estudar os hábitos dos ricos. Ele descobriu que o verdadeiro segredo da riqueza está no conhecimento aplicado. Não basta acumular dinheiro se não houver uma mente preparada para administrar, multiplicar e inovar. Hoje, o mundo está a um clique da distância do aprendizado. Livros como Quem Pensa Enriquece, de Hill, ou A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles, são ferramentas poderosas para quem quer crescer. Além disso, cursos, palestras e podcasts de desenvolvimento pessoal, aliados a estudos bíblicos, são sementes para uma mente inquebrável. O investimento em conhecimento é o que diferencia quem prospera com propósito daqueles que ficam estagnados. Quer começar agora? Escolha um livro para ler esta semana, ouça um podcast sobre finanças cristãs,
Ou participe de um grupo de estudo bíblico focado em prosperidade. A ação que você toma hoje pode ser o divisor de águas da sua vida. E o próximo passo? A persistência que transforma a fé em resultados concretos, como vamos ver adiante. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17 é a prova clara de que só acreditar não basta. É preciso agir, persistir. Thomas Edison, o maior inventor da história, falhou milhares de vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Da mesma forma, Jó enfrentou perdas inimagináveis, mas manteve sua fé viva e, no fim, foi recompensado. Essa combinação de fé e ação é a fórmula para uma mente inquebrável e um crescimento pessoal sólido. Persistência é o combustível que mantém a chama acesa quando o cansaço e as dúvidas tentam invadir. É o hábito de levantar, sacudir a poeira e seguir em frente, mesmo que os resultados demorem a aparecer. Napoleão Hill enfatizava que os vencedores são aqueles que nunca desistem, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Para quem busca prosperar com propósito, essa é uma verdade incontestável. Na prática, persistência pode ser cultivar uma rotina diária. Acordar com gratidão, estudar algo novo, orar com fé, agir um passo a mais no seu objetivo. Não espere um grande salto. O progresso contínuo constrói a ponte entre sonho e realidade. E logo, bem logo, você vai ver como vencer o medo, o inimigo número 1 da riqueza, faz toda a diferença. Quando Pedro andou sobre as águas, mas começou a afundar ao sentir medo, Jesus disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Mateus 14, 31. O medo é o maior inimigo da prosperidade e da mente inquebrável. Ele paralisa, bloqueia ações e mantém as pessoas presas na zona de conforto. Investidores de sucesso sabem que o medo não pode comandar suas decisões. É a fé aliada à coragem que abre as portas da abundância. Muitas pessoas perdem oportunidades porque temem o fracasso ou a perda financeira. Mas veja, a Bíblia nos mostra que confiar em Deus e agir com sabedoria vence qualquer temor. Napoleon Hill ensinava que o medo é uma emoção que deve ser controlada, não evitada. Pratique o enfrentamento gradual. Comece investindo quantias pequenas, faça cursos que desmistifiquem o dinheiro, participe de grupos que incentivem o crescimento pessoal e espiritual. O medo pode até aparecer, mas não deve determinar sua trajetória. Aqueles que prosperam com propósito aprendem a reconhecer o medo como um sinal para fortalecer a fé, renovar o conhecimento e seguir em frente. O próximo passo para essa jornada é entender que o propósito, mais do que o dinheiro, é o que realmente atrai riqueza de forma natural e duradoura. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11 nos lembra que Deus tem um plano maior para cada um, e prosperar com propósito é viver alinhado com essa missão. Steve Jobs e Elon Musk são exemplos modernos. Não buscaram apenas dinheiro, mas sim transformar o mundo com inovação, paixão e visão clara. É essa clareza que atrai riqueza verdadeira e duradoura. Quando se tem um propósito forte, a mente se torna inquebrável e o desenvolvimento pessoal flui naturalmente. O dinheiro deixa de ser um fim e vira consequência. Isso porque o propósito dá sentido à persistência, ao aprendizado, à fé. Muitas pessoas, mesmo com dinheiro, sentem vazio justamente por ignorar essa dimensão espiritual e mental da prosperidade. Por isso, investir em autoconhecimento, meditação e oração são passos fundamentais para quem quer prosperar como Deus deseja. Na prática, reflita sobre o que faz seu coração vibrar. Quais talentos você pode usar para servir e impactar? Alinhe seus planos financeiros a esse propósito. Crie metas que envolvam crescimento pessoal e espiritual, não apenas acumular bens. Assim, você atrairá a abundância que realmente importa.
E essa jornada nos leva direto a uma das ferramentas mais poderosas para manter essa prosperidade: a gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é uma das armas mais poderosas para transformar a mente e atrair prosperidade. Praticantes famosos, como Oprah Winfrey, mantêm diários de gratidão para reprogramar o cérebro e perceber as bênçãos diárias, mesmo nos momentos difíceis. Essa energia positiva abre caminhos para crescimento pessoal e riqueza, porque Deus honra corações gratos. Quando você faz um exercício diário simples de anotar 3 coisas pelas quais é grato, muda sua frequência mental. Passa a reconhecer oportunidades e possibilidades que antes estavam escondidas pela falta de atenção. Essa prática reforça a fé, fortalece a mente inquebrável e cria um ciclo virtuoso onde prosperidade e propósito caminham juntos, como ensina a Bíblia. Além disso, a gratidão ajuda a manter o equilíbrio emocional, essencial para enfrentar desafios financeiros. Para começar, reserve um momento todas as manhãs ou noites para agradecer. Pode ser escrevendo, orando ou simplesmente refletindo. Com o tempo, vai perceber que essa atitude atrai não só bens materiais, mas paz e desenvolvimento espiritual. E essa força nos prepara para entender por que a maioria das pessoas fica presa na armadilha da zona de conforto. Um problema que vamos desvendar já já. A zona de conforto é uma cilada silenciosa que mantém muitas pessoas presas no ciclo da escassez. O famoso trabalhe, gaste e repita vira uma programação social que limita o crescimento pessoal e a prosperidade. É fácil se acomodar na rotina, resistir a mudanças e evitar riscos. Mas essa atitude impede de prosperar com propósito e viver uma vida abundante como Deus deseja para cada um. O problema é que essa programação cria uma falsa sensação de segurança, enquanto, na verdade, suga o potencial de evolução mental e espiritual. Napoleon Hill sempre destacou que a verdadeira riqueza nasce da coragem de sair dessa zona, de buscar conhecimento, investir em si mesmo e cultivar uma fé ativa. Quando você decide se mexer, aprender algo novo ou tentar um caminho diferente, começa a abrir portas que estavam trancadas pelo medo e pela inércia. Para dar o primeiro passo, é importante identificar hábitos que te mantêm preso e substituí-los por ações que promovam crescimento. Pode ser começar a ler um livro de desenvolvimento pessoal, buscar aconselhamento financeiro ou até mesmo mudar pequenos comportamentos diários. Cada movimento fora da zona de conforto é uma semente plantada para um futuro abundante. E aqui entra o método 136, que combina ação consistente com fé, uma estratégia poderosa que vamos explorar em seguida. A riqueza verdadeira não nasce do acaso, mas da soma de pequenos esforços diários alinhados com uma fé inabalável. O método 136 é essa fórmula mágica que combina 1% de melhoria contínua, 3 atitudes poderosas e 6 princípios bíblicos para prosperar com propósito. Napoleon Hill reforça que a persistência em pequenas ações constrói um futuro sólido, enquanto a fé mantém a mente inquebrável diante das dificuldades. Imagine melhorar 1% a cada dia, um pouco mais de disciplina financeira, um pouco mais de estudo bíblico, um pouco mais de oração e meditação. Isso pode parecer pouco, mas acumulado ao longo do tempo gera transformações surpreendentes. As 3 atitudes essenciais são agir com coragem, manter o foco no propósito e ser generoso. Já os 6 princípios bíblicos envolvem honestidade, gratidão, persistência, sabedoria, generosidade e fé, verdadeiros pilares do crescimento pessoal e financeiro. Para aplicar esse método, comece estabelecendo metas claras e dividindo-as em pequenas tarefas diárias. Use um diário para acompanhar o seu progresso e inclua momentos para fortalecer sua fé, como a leitura de Provérbios e meditação em Jeremias. Com essa combinação, você desenvolve uma mente resistente, capaz de atrair abundância e prosperar de forma sustentável.
Agora chegou a hora de escolher: ser apenas um observador ou um agente ativo da sua própria riqueza. A vida oferece duas opções claras: continuar no ciclo da escassez como espectador ou assumir o protagonismo e moldar seu destino com fé e ação. A Bíblia, Napoleon Hill e grandes líderes nos lembram que a prosperidade é uma escolha diária, fruto da mentalidade, propósito e disciplina. Quem escolhe ser agente da própria riqueza não espera por milagres, mas cria oportunidades com coragem e sabedoria. Ser observador é confortável, mas perigoso. Deixe o medo, a dúvida e a zona de conforto dominarem. Já o agente da riqueza entende que a jornada é contínua e que cada desafio é uma chance de crescimento pessoal e espiritual. É ele quem lê, aprende, pratica a generosidade, enfrenta o medo e persevera com fé. Em outras palavras, ele cultiva uma mente inquebrável, alinhada com os princípios divinos da prosperidade. Agora, a pergunta é: qual caminho você vai escolher? Vai seguir passivamente ou vai arregaçar as mangas e aplicar esses ensinamentos poderosos? A resposta define seu futuro. Afinal, Deus já deu o manual. Está em você abrir esse livro, absorver o conteúdo e agir. Se você está pronto para essa transformação, o primeiro passo já começou. E o próximo capítulo dessa jornada é a introdução que vamos construir juntos. Chegamos ao fim, mas essa é só a porta de entrada para uma transformação real na sua vida financeira e espiritual. Agora que você conhece esses segredos poderosos, a verdadeira pergunta é: você vai deixar o medo, a dúvida ou a zona de conforto dominarem seu caminho? Ou vai agir com fé e disciplina para construir uma vida de prosperidade com propósito? Lembre-se, o crescimento pessoal é uma escolha diária e só você pode decidir qual história quer contar amanhã. Se esse conteúdo fez sentido para você, não pare por aqui. Inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos que vão fortalecer sua mente inquebrável e sua fé. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e faça parte dessa comunidade que escolhe prosperar de verdade. E antes de sair, deixe nos comentários a frase que vai guiar sua jornada: eu escolho prosperar com propósito. Quero ver você assumindo o controle do seu futuro.